Todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, como eu sou um músico muito metido, eu trouxe o pessoal lá do Sai Guarabira para tocar comigo aqui. Então, hoje a gente tem aqui o Marquinhos, bem-vindo, marido da Labi, pai do Thiago, o Thiago aqui. Hoje ele foi até no barbeiro para fazer o cabelo, agora fez a barba, né? E o Mateuzinho aqui. Tudo que da casa aí, pessoal, que o Marquinhos não, porque o Marquinhos é muito novo para ir para a evangelização. Os dois aqui já estão na evangelização. O Marquinhos, uma hora ele vem. É só para o mais velho. É só para o mais velho. Aí a gente vai fazer essa primeira música juntos aqui. Tá? A gente pode começar? Então, puxa aí. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui e minha dor serenou. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi
está a meu lado e me faz mergulhar neste mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, encontrar, é viver. Então me levo a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Sempre a servir junto a você e redimir, reditar a conquistar o eterno. Para sempre eu quero estar ali, sentir o coração a me entregar a minha lei sublime da criação. Sheila, Sheila, sim, beleza em flor. Sheila, Sheila, sim, beleza em flor. É bom viver a trabalhar, sempre a servir junto a
Queria agradecer primeiro a nossa dirigente da casa, nossa presidente, a Cleonice, por essa oportunidade. É a primeira vez que eu venho expor um tema, fazer uma reflexão com vocês. Isso daqui é um estudo, tá? E assim, eu me esforcei, eu peço até perdão, porque assim, se eu não alcançar a expectativa de alguns aqui, mas eu posso garantir para vocês que do fundo do meu coração foi muito esforço, muito estudo para o entendimento dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Tá? A gente vai construir aqui o que Deus nos propõe. Eu acho importante. Eu venho lá de trás para a gente entender que aqui dentro dessa sala aqui, todos nós somos imperfeitos e endividados, uns com os outros. E é no lar, nesse convívio restrito do lar, que a gente vai conseguir, né, o nosso desenvolvimento. Isso é uma coisa bem importante que eu vou explicar aqui. A diferença do aperfeiçoamento espiritual para o aperfeiçoamento moral. Não é? O Evangelho de Cristo nos traz o quê? A moral de Cristo, o aperfeiçoamento moral, para que nós possamos alcançar o aperfeiçoamento espiritual. Então a doutrina nos diz que é a união permanente de dois espíritos, objetivando o aperfeiçoamento espiritual de ambos. Ou seja, evolução espiritual. Nós estamos falando de progresso evolutivo. Tá? Então vamos lá atrás. Da onde que nós viemos? Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. Nos deu um corpo de carne e um planeta para a gente poder, né, ter essas experiências evolutivas. Primeira escala evolutiva dos mundos. Primeiro mundo, mundo primitivo. Olha só. Será que nós trazemos, arraigados ainda com a gente, primitivismos? Quando um homem, dentro de um casamento, dentro de um lar, espanca a sua própria esposa, precisamos refletir sobre isso. Daqueles padrões antigos que nós já vivemos lá atrás, onde a força do homem predominava, o forte sobre o mais fraco, e continuamos exercendo essa violência aqui em nossos lares. Essa reflexão que eu fiz no estudo, e alguns estudiosos espíritas, eles propõem essa reflexão, desse primitivismo que nós trazemos conosco. Hoje nós estamos, vamos falar, reencarnados, né? Vai falar encarnado, reencarnados num planeta, num mundo de provas e expiação. Eles são, não podemos esquecer, dos missionários que reencarnam aqui, como Chico, Divaldo, Irmã Dulce, né, que veio aqui nos ensinar a prática do amor e da caridade com o próximo. Mas quem somos? Qual a nossa situação espiritual? Qual o nosso estágio evolutivo? Somos espíritos de terceira ordem, todos nós aqui, sem exceção, do planeta, não é dessa sala aqui não, do planeta, com raríssimas exceções desses missionários. Temos imperfeições em graus diferentes. Mas qual é a propensão nossa aqui? A propensão pelo mal, pelo egoísmo, pelo orgulho, não é? A propensão da matéria sobrepõe a matéria sobre o espírito. Então nós já sabemos, né, que nós estamos bem caidinhos, né? Então, para a gente poder entender, né, isso tudo vai refletir na nossa questão, por que reencarnamos nos lares? Nós vamos entender. Nós já sabemos que somos endividados. Então, essa lei de sociedade que eu busquei aqui no Livro dos Espíritos, eu achei muito interessante essa questão, porque os espíritos, não, Allan Kardec, né, os espíritos nos revelam aqui, nos esclarecem a necessidade de vida social.
Deus nos criou para viver em sociedade? Deus nos criou para viver no insulamento, ou seja, no isolamento? Será que se eu for para uma ilha deserta e ficar vivendo lá na ilha deserta sozinho, eu vou conseguir evoluir espiritualmente ou eu preciso do outro para alcançar essa evolução? Olha que interessante aqui, ó. Vou ler aqui rapidinho, que não tem jeito, vou ter que ler. Pergunta 766. Necessidade da vida social. A vida social está na natureza? O Allan Kardec pergunta. Os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nós fomos criados por Deus para viver um com os outros. Olha que coisa bacana. Aí na pergunta 768, ele esclarece uma outra coisa que eu achei interessantíssima. Ó, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Kardec pergunta. O Espírito responde: o homem tem que progredir. Insulado, né, ou seja, isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Nós não dispomos de todas as faculdades. Eu preciso do outro para poder desenvolver, né, todas as faculdades, e o outro precisa de mim para poder desenvolver todas as faculdades. Olha que interessante. Falta ali o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, ou seja, claro, fui lá no dicionário para saber, embrutece é brutaliza, e estiola é atrofia, né, moralmente, né? A pessoa fica isolado, ela não tem um contato com o outro. Então, imagina uma coisa, como que nós iríamos desenvolver, não é, a nossa paciência, a cumplicidade, né? O egoísmo, né? Para desenvolver, para não ser egoísta. Eu sozinho, não tenho outro para dividir. Tem uma observação do Kardec aqui, ó. O homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, ou seja, não isolados. Então nós já esclarecemos essa questão, passamos para a formação das famílias. Está nesse livro aqui, ó, do Divaldo Franco, Constelação Familiar, pelo Espírito Joana de Ângeles. Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Porque ele fala, eu vou até ler aqui o capítulo, se vocês entenderem. Olha só, os genitores. Uma constelação familiar, né, marido e mulher, ó, é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincular em outras existências. Igualmente, pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade, em ensaio para ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. Na nossa grande maioria dos casos aqui, tá? Os nossos laços, ó, são carnais. A gente tem que reencarnar naquele lar porque nós temos débitos uns com os outros. A grande maioria esmagadora. Quais são os laços espirituais? Por exemplo, vocês podem se lembrar daquelas pessoas que vocês nunca viram na vida de vocês, e de repente você encontra uma pessoa que você não sabe por que você gosta tanto daquela pessoa. Você adora ficar do lado daquela pessoa. Aquela pessoa é incapaz de falar uma coisa para te chatear. Aquilo é um irmão seu espiritual, que ele já te acompanha nessa jornada evolutiva que todos nós fazemos aqui, né? Quantas vezes nós já reencarnamos?
Muitas vezes. Então tem aqueles irmãos espirituais, aquelas pessoas que a gente gosta, a gente não sabe de onde, nossa senhora, como é que eu gosto daquele cara. Mas lá em casa, aquele irmão meu, nossa, eu quero matar ele. É assim, gente. Eu tenho um irmão na minha casa que ele era uma guerra comigo. Hoje eu consegui, não, ele que ia me matar, que ele é mais forte do que eu. Mas hoje eu consegui, entendeu? Manter uma relação com ele bacana, mas assim, é mais ou menos ele ali e eu aqui, mas a gente não tem nada um contra o outro, entendeu? Isso é importantíssimo a gente entender. Eu vou falar um pouquinho, que eu acho que vai dar tempo, depois do divórcio, tá? Já falou um pouquinho, mas eu acho legal. Porque tem muita gente que acha que, eu sou obrigado a ficar com aquela pessoa. Não, mas só em última instância, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Em última instância. Então, esses laços espirituais, eles foram construídos na afeição, no amor, no carinho, não é? Na lei de afinidade. Não é muito o nosso caso, mas pode ter na nossa família, tá? Com certeza. Dentro do nosso grupo familiar, a gente sabe, né? Tem gente que a gente afiniza melhor. São simpáticos, né? São espíritos simpáticos a nós. E a gente vai falar aqui um pouco agora. Ih, cara, eu pulei. Não. Dá tempo aqui, porque não deu, ficou muita coisa. Eu vou falar um pouco aqui do. Que é o meu amigo Dalvan que copiou e escreveu para mim, porque minha letra é péssima. Mas é importante a gente falar de uma coisa aqui, ó, que é o planejamento isso, tá? Planejamento reencarnatório. Deus é tão bom e justo que Ele nos oportuniza várias misericórdias. Eu já falei mais, o casamento, depois, no final da palestra, se vocês falarem para mim, Marcelo, eu consegui entender que o casamento é uma grande misericórdia de Deus, então a mensagem foi passada. A reencarnação é uma grande misericórdia de Deus. O livre-arbítrio é uma grande misericórdia de Deus. Não é, gente? E o planejamento? A gente vai planejar antes de vir para cá, reencarnar. Deus ainda nos dá essa possibilidade. Então tem aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 258, ó. Escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Só vou fazer um adendozinho aqui. Ele próprio, os espíritos que estiverem equilibrados, né? Harmonizados, como nós aqui. Por exemplo, se nós todos aqui tivéssemos que reencarnar, claro que eles vão ver lá no departamento de planejamento reencarnatório, os débitos, nossos créditos. Aí eu falo, não, você pode participar do seu planejamento, de provas. Então, o casamento é uma prova. Filhos, às vezes pais bons com os filhos difíceis. Ou filhos bons com pais difíceis. Entendeu? Estou brincando, não, estou brincando. Então, não, você é bom. Você que escreveu isso aí. Entendeu? Então, isso tudo vem da nossa família. Como prova, né? Se você é um pai mais equilibrado e tal, e sabe que aquele filho está te pedindo, né? Aquele espírito está te pedindo para vir como filho, e ele sabe que ele é difícil, que ele precisa e tal, que ele vai melhorar naquele meio que é melhor para ele, vai ser meritório para os pais que pegaram aquela prova. Filhos, doenças kármicas, pobreza, riqueza,
Se eu fui muito rico e eu fui uma pessoa que a minha riqueza não foi fraterna, né? Fiquei mais egoísta, fiquei mais avarento, cara, numa próxima eu vou ter que mudar isso. Nosso problema, gente, é questão moral. O mundo está falido moralmente. Se eu estiver errado, venha aqui e me prove isso que eu vou embora agora. O mundo está falido moralmente. Nosso problema é o Evangelho, é nos evangelizar. Intelectualmente, né? Nós estamos ótimos, nós estamos com o celular, você fala com o rapaz lá no Japão agora, em tempo real. E moralmente? A Europa, que é maravilhosa, vai ver o egoísmo que a Europa pratica? Você está entendendo? Então é essa a questão. Aqui tem um detalhe, por exemplo, minha esposa está aqui, ela falou para não citar ela, vou citar, please. Já começou a explicar como é que é o casamento. Por exemplo, eu combinei com a Vai se Cleide lá. arrepender de ter pedido para vir carregar comigo. Aqui, eu combinei com a Cleide lá em cima. Cleide, ó, a gente vai casar lá na terra, quando a gente reencarnar lá e tal. Só que acontece um detalhe, Deus nos dá a misericórdia do livre-arbítrio. Aí eu cheguei aqui, reencarnei na minha família, né? E eu nem conheci Cleide aí, não chegou ainda o momento do reencontro. Só que eu me perdi, né, com 18 anos, com 20 anos, com bebedeira, com mulherada, às vezes droga. O que aconteceu? No momento que eu vou, né, aquele momento que eu vou reencontrar a Cleide aqui, eu estou muito desarmonizado. Pode não ocorrer a união. Aí a gente perde todo aquele planejamento. Então, o tempo de espera de Deus também é uma misericórdia, né? Porque Deus tem que esperar a gente, não sabe quando que a gente vai caminhar, né? A gente está caminhando aqui, daqui a pouco a gente se distrai. E aí a gente estaciona, né? E a gente não regride, a gente estaciona. A importância do casamento. Então, aqui tem uma questão aqui que é linda. Eu vou tentar falar de cabeça aqui, vou ver se eu consigo. Que é o seguinte, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ele fala assim: frequentemente o espírito renasce dentro do próprio meio, da própria família, que ele já, entendeu? Ele renasce ali para estabelecer relações rompidas do passado. Olha que coisa bonita. Eu até tentei decorar isso. Então, para a gente poder entender que a gente renasce frequentemente dentro da nossa família, do nosso lar, daquelas pessoas que nós temos, né, débitos. Nós precisamos, né, realmente resgatar esses débitos com os nossos irmãos, para que nós possamos evoluir, tá, gente? Não pensa você que a pessoa que ofende a outra, né? Se você não perdoar, você está presa a ela. Você não evolui. Você não evolui. Então, a gente vai falar do amor, que é importante, né? Que é o amor que sustenta todas essas nossas relações, né, gente? Como que a gente pode, né? Olha só que Deus, a gente traz aqui todos os sentimentos dentro dele. Deus nos possibilita, esses sentimentos estão adormecidos em nossos corações. Nessa relação, nesse desenvolvimento das faculdades, nós vamos despertando esse sentimento, né? No livro Consolador, Emmanuel esclarece que o casamento é escola educativa do lar, e que só existe uma única fonte de renovação, que é o Evangelho de Jesus. Isso é o único modelo de mestre. Nós só temos um único modelo de mestre, que é o nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nessa relação, nesse estreitamento do convívio do núcleo familiar,
é que nós vamos desenvolver, né? Mas como que a gente consegue isso? Claro, qual é o sentimento mais nobre que nós temos? É o amor. Então, o amor pelo outro é tão importante, né? A gente fortalecer essas relações com o nosso culto no lar. Não posso deixar de falar do culto no lar aqui. Porque a evangelização da família, do nosso lar, é a gente abrir a porta para Jesus Cristo entrar dentro das nossas casas. A reunião, a oração, a prece, o contato com Deus. Tão importante, né, em nossos lares. Sinceramente, eu fiquei pensando muito nisso. E assim, deveria ser obrigatório. A gente tinha que ser radical nisso. Dentro dos nossos colégios, em todos os lugares. Não é? O Evangelho de Jesus. Tem que estar presente em todos os lugares, porque nós precisamos do Evangelho de Jesus. O nosso problema é educação moral. Nós estamos falidos moralmente. Eu insisto nisso. A humanidade está falida moralmente. Tá? A gente precisa muito nos aprimorar moralmente para continuarmos essa caminhada evolutiva nossa. Os nossos lares, né? Como é difícil essa relação. Tem irmãos aqui, a Cleonice tem, parece, 45 anos, né, de casada. A Cida, nossa irmã aqui, tem 50. Olha a dificuldade disso. E outra coisa, a felicidade não é deste mundo, hein? Vamos ficar espertos. Nós não viemos aqui para ficar só na praia tomando cervejinha, comendo camarão, não. As aflições acontecem em todos os lares, sem exceção. Mas, claro, dentro do Evangelho, né, caminhando, nós vamos ter mais momentos felizes, com certeza. Os momentos felizes, né, a gente vai entendendo. O nosso problema, gente, é entendimento, é esclarecimento. A abolição do casamento, o que seria a abolição do casamento? Olha só, a gente está falando tão bem do casamento, né? Como que ele vem para a gente poder evoluir, para a gente conviver, para a gente desenvolver nossos melhores sentimentos, ou piores, tá? Atenção, ou piores. Tem gente que casa 5, 10 vezes e briga e pai, não sei o quê. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter que resgatar tudo isso. Vai ter que resgatar. Sabe por quê, gente? Todos nós seremos espíritos perfeitos um dia, sem exceção. Isso está no livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando, não. Senão não existiria reencarnação compulsória. Não é? A espiritualidade vai, você tem que evoluir, meu filho. Está comprometido, não é isso? E essa abolição do casamento, eu vou ter que ler aqui rapidamente, pergunta 696. Ó, sinceramente, eu programei uma palestra que eu estou fazendo tudo diferente. Vocês me perdoem, porque assim, eu fiquei tão nervoso hoje. Tá ótimo. Acho que nem sou eu que estou aqui, não. A pergunta 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Olha a resposta dos espíritos. Seria uma regressão à vida dos animais. O que o espírito está respondendo aí? Está nos dando uma resposta de ótica evolutiva. Nós já experienciamos, né? Milhares de anos pelo reino dos minerais, dos vegetais, dos animais. Nós estamos à frente dos animais, gente, pelo amor de Deus. Aí o Allan Kardec faz aqui uma observação. O estado de natureza é da união livre e fortuita dos sexos. Estado de natureza é estado primitivo. Ele está fazendo uma relação aos animais. União livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade. Olha só.
e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. E, por exemplo, o elefante já nos dá exemplo de uniões constantes. Mas o que o Deus deu para os animais? Deu o instinto de procriação, o instinto de conservação. Quando a fêmea tem a cria, a mãe, né, ela vai cuidar daquela cria até o momento que ela sabe que aquela cria não precisa mais dela. Né? E ela abandona a cria. A mãe vê que a missão dela está cumprida. O instinto de sobrevivência, a gente vê muito isso nas savanas africanas, né? Aqueles grupos de animais, eles se reúnem, eles se fecham quando tem predadores para poder sobreviverem, entendeu? Nós estamos muito mais evoluídos, nós já passamos por isso, gente. O ser humano tem que parar de que eu ia falar. Ele tem que parar de se estacionar. Nós temos aí uma caminhada evolutiva pela frente. Quanta coisa nós já evoluímos. A relação do casamento hoje é um progresso evolutivo nosso, é uma conquista nossa. Com certeza. Porque a gente tem costume de ficar só apontando o dedo porque é ruim. Não é verdade? Quantas relações boas, quantas famílias boas se formando aí de jovens. Mas a gente tem mania de falar, nossa, os jovens estão se separando. A emancipação da mulher não foi uma questão, não é um alvoroço, a mulher agora é independente. Tinha que ter, mas vai chegar uma hora que a mulher fala, não, eu preciso do marido também. Não, faz parte do processo evolutivo nosso. Faz parte. Entendeu? A mulher, ela sai daquela coisa também, né? Daquela escravidão da pilha, né, gente? Daquela escravidão de ficar lavando. A mulher tem que ficar... Não! Certo? Claro, tem vários outros problemas, a gente não vai entrar nisso. Transferência de educação para os colégios, a gente sabe tudo isso. Mas isso faz parte de um processo, entendeu? Evolutivo. A gente vai entendendo isso e a gente vai se adequando, vai melhorando. Eu penso assim, né? Então, assim, tipos de casamento. Martins Peralva, o livro aqui da casa, Estudando a Mediunidade, ele classifica 5 tipos de casamentos. Olha só, nós vamos voltar a falar sobre aquela questão que nós viemos aqui na família para saldarmos nossos débitos, não é isso? Não para contrair débito. Então ele explica aqui, o primeiro tipo de casamento é o acidental. São relações, são atrações momentâneas de duas pessoas. Essas duas pessoas não têm ascendentes nenhum. Eles não fizeram planejamento reencarnatório, nada disso. Nunca se viram. Nunca se viram. Não tem simpatia nem antipatia. É aquela questão do interesse financeiro, a fuga do lar, casamentos arranjados, o casal nem se conhece. Esses casamentos são os acidentais. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Que a gente pode estar contraindo aí um débito. Deus nos oportuniza para a gente vir saldar o débito com o irmão e a gente vai... Por quê? Vai que essa relação, olha só, eu entendi essa relação até como relação kamikaze. Mas é verdade, gente, para pensar. Porque olha a probabilidade de uma relação dessa te dar errado, de ter ódio, de ter briga. Pô, casei com a mulher, casei com a Cleide, a minha esposa, que era muito rica. Mas eu não gosto dela, cara. Casei por interesse. Vai chegar um momento em que a Cleide começa a ficar meio com uma situação meio difícil. Né? Eu começo a perder dinheiro. Aí eu começo a parar de gostar dela, né? Ah, minha filha. Não, mas tá pobre? Eu vou arrumar outra, pô. Você tá entendendo?
Esses são os acidentais por interesse. É comum esse casamento aqui? Não, né? Aguilhões. Olha o Guirizone, né? Guirizone está aqui. O segundo casamento seriam os casamentos provacionais, que é o nosso, no caso aqui, na maioria dos casos aqui, que nós viemos dentro, né, desses núcleos para poder, né, resgatar nossos débitos, corações comprometidos. E aí a gente sabe aqui o sacrifício que é conviver, né, com o outro, desse caminhar, né, como é que é difícil, tolerância, paciência. Não é verdade, gente? Casamento não é uma coisa difícil? São os nossos casamentos aqui. Eles são os provacionais. Mas nós planejamos, com certeza. Com certeza. O terceiro tipo, isso aqui também eu prometi que eu não vou falar, mas eu conheço uma pessoa que ela é desse casamento aí. É o casamento sacrificial. É uma alma iluminada, é um meu casamento, tá? E ela se propõe a ajudar uma alma retardatária. Só que a alma retardatária sou eu. Verdade. Esses são os sacrificiais. Aos olhos de Deus, gente, ó, são casamentos assim para a pessoa que se propõe a isso, né? Ajudar, né, a alma retardatária. Aos olhos de Deus é muito meritório. Porque assim, uma mãe, né, a mãe tem um amor pelo filho que é algo assim, incondicional, né, algo mais o marido ou a esposa se doar pelo outro, não é fácil. É algo realmente meritório, muito meritório. E fala, o Martins Peralva cita isso, falou que é bem bacana. E ele cita ainda um exemplo, Dalvan pode comprovar, do amigo Dalvan, do livro Há 2000 anos, a Lívia, não é? Pelo Públio Lentulus, que é a segunda encarnação de Emmanuel, que ela se doou porque o Públio Lentulus, ele era moralmente, ó, ele era muito orgulhoso, é isso, avó? E a Lívia era moralmente muito mais avançada, muito melhor, né? Muito mais desenvolvida moralmente. Tanto que hoje, ele para poder, hoje o Emmanuel, para ver a Lívia, ela tem que se densificar de tão humano. Tá vendo? Então ele, o Martins Peralva, dá esse exemplo para a gente, traz esse exemplo. Esses seriam os sacrificiais. É um casamento raro, tá, da gente encontrar aqui no nosso planeta. O quarto casamento seria o casamento mais raro ainda, os afins. São duas almas, sabe, que já durante várias encarnações, elas vêm consolidando essa afeição, esse amor, esse carinho. Esses casamentos não têm separações, que eu acho que é do meu amigo Paulo Silva ali. Entendeu? Então são casamentos duradouros, né? Às vezes, com certeza, um espírito quanto mais esclarecido, né? Melhor, equilibrado, vamos dizer assim, ele se propõe a ajudar, né, outros espíritos. Então, com certeza, trazem às vezes filhos difíceis, com certeza, é assim que a vida funciona. Né? Olha o nosso velhinho aí. E o quinto casamento é o casamento transcendental. Esse casamento transcendental é um casamento onde duas pessoas, né, o marido e a esposa, se propõem, né, a estarem casados por uma causa nobre. Deixa eu lembrar qual foi o Allan Kardec. Allan Kardec, o exemplo que ele dá com a esposa, a Amélie Gabrielle Boudet, que aí eles, né, olha só, esse trabalho da codificação do Kardec, né, gente? Que trabalho maravilhoso. E a esposa do lado, muitas vezes as pessoas não sabem o sacrifício que a esposa tem que fazer. Eu ia citar aqui, com todo respeito, a Cleonice e o Francisco. Por essa missão que a Cleonice teve aqui, né, dessa casa de luz, dessa casa de amor, que nos acolhe, né, com tanto carinho. E são esses 5 casamentos. Eu queria falar rapidamente
para poder a gente finalizar, sobre a importância do Evangelho no lar. Que é essa, como nós falamos já um pouquinho, vamos repetir. Todo mundo aqui faz o Evangelho no lar, gente? Quem faz o Evangelho no lar? Sabe por que eu estou falando isso? Quem não faz, vamos começar a fazer, porque vocês vão ver a diferença. Um dia na semana, escola geralmente segunda-feira, né? Um dia mais tranquilo, o dia que quiser. Um horário fixo. Vamos fazer uma prece, vamos ler o Evangelho, ou seja, nós vamos nos instruir, nós vamos refletir no Evangelho de Jesus. Não é um estudo catedrático, é uma reunião de sentimentos, vai reunir a família toda, a espiritualidade vai estar presente, vai harmonizar os nossos lares, os nossos corações, não só a estrutura física, mas os nossos corações. A prece, ela é muito poderosa, que é o louvar, pedir e agradecer, né? Elevar nossos pensamentos, aproximarmos de Deus e pormos em contato com Deus. Isso é a prece. Isso é importantíssimo para os nossos lares. Não, a gente está precisando, eu volto a bater nessa tecla. Precisamos nos evangelizar. Casar é muito bom, mas melhor ainda é permanecermos casados. Não adianta, casei, lua de mel, daqui a pouco separei, já contraí um débito, de repente foi uma separação de briga, de ódio, né? E aí daqui a pouco caso com outro, briga, e outro ódio, quer dizer, só estou contraindo um débito aí. Vai ter que resgatar, não tem jeito, é lei de Deus. Progresso evolutivo é assim. Se você tiver com as brigas, né, com aquela pessoa, eu não quero nem passar na minha frente, ela atravessa até a calçada. Enquanto você não se reajustar com aquela pessoa, você não vai evoluir, meu amigo. Não adianta. Não adianta. E a gente vai entendendo, né, que precisamos, como Jesus mesmo falou, amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que resume bastante, tá? Amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa amar a gente, mas precisamos amar o próximo também. Eu acho que é isso, está quase no horário, com 5 minutos, mas assim, deu para entender o casamento? Eu queria agradecer a paciência de vocês, eu vou fazer a prece agora, tá? Você não vai falar do divórcio, não? Estou faltando o divórcio. Então, o divórcio... Tem gente pensando em casar e separar aí, né? Eu que nem casei. Ela tem uma escada longa aqui, ó. frente. Aqui, a sua resposta vai vir aqui agora. Parece que ela está com esperança de Eu casar vou ainda. ler. Pensando na escada. Aí, Eu tenho esperança de casar ainda. Tatinha, eu vou ler agora o divórcio, como você pediu, para você poder entender uma coisa. Do livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Olha só, para você refletir. O André Luiz está falando. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deve ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio de responsabilidade assumido em comum. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais, em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Nós acabamos de falar sobre isso. Então, gente, eu acho que
todos aqui, eu acho que nós temos a consciência da importância que o processo é de dentro para fora. Então não adianta eu vir aqui ser um amorzinho com o Dalvan, se lá na minha casa eu estou espancando meu pai. Não é? Eu estou brigando com meu irmão. Não adianta nada, 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 nada. Então vamos nos harmonizar, vamos, né, nos melhorar, vamos perdoar, melhorar as nossas relações, primeiro nos nossos lares, para que possamos, né, vir aqui na sociedade e nos relacionarmos bem também com os nossos irmãos aqui. Quanto mais, né, a gente expande a nossa consciência, a gente se preocupa mais com os outros, né? Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Qual era a visão de Chico Xavier? Será que se ele passasse na rua e tivesse um irmão caído, ele ia passar reto, como nós fazemos? Ou ele ia parar? Você está entendendo? Então, assim, isso é questão de... A gente está caminhando para isso, para chegar num ponto que nós vamos, né, olhar para todos como irmãos de uma família universal que somos. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês terem fizeram esse sacrifício de me escutar. Eu tão nervoso e eu vou fazer agora a prece, tá? Então, assim, vamos fechar nossos olhos, vamos acalmar agora nossos corações, nossas mentes. Vamos agradecer essa casa de luz, esse hospital de almas, essa escola evangelizadora. Vamos pedir à espiritualidade maior que ampare nossas crianças abandonadas, exploradas sexualmente, nossas mulheres que sofrem violência dentro de seus lares, nossos irmãos comprometidos de caminho por vícios, por drogas, às vezes até comprometidos mesmos por atitudes que os levam a se matarem, aos nossos idosos abandonados, maltratados, humilhados, sofrendo violência em casa. Vamos pedir que a espiritualidade possa amparar, vamos pedir pela família, por todas as famílias do nosso planeta, possamos abrir nossos corações, que possamos valorizar o amor, valorizar a amizade, o abraço, realmente as coisas de Deus, as coisas que tocam, né, o nosso coração, os nossos corações. E agradecer mais uma vez, Pai, por estarmos aqui, encarnados nesse planeta, onde o Senhor nos oportuniza mais um momento para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa caminhada evolutiva. Que a sua paz se faça presente e esteja sempre em primeiro lugar em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.
agradece muito a oportunidade, espero que tenha sido uma mensagem de grande valia para todos nós. Que lembremos sempre desse teatro nas nossas relações, nos nossos lares, com os nossos pais, com os nossos filhos, com aqueles que nos compartilham a trajetória dentro do lar. O evento fala sobre família e é importante que a gente saia daqui com esse entendimento, de que família diz respeito ao amor, à união, à cumplicidade. Que não deixemos baixar as barreiras mentais para que os nossos irmãos menos esclarecidos adentrem aos nossos lares. Que mantenhamos o pensamento conectado com o alto, que é isso que eleva o nosso padrão vibratório. É isso que protege os nossos lares. Muito obrigado. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar.
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter duvidar? Seria um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio eu encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, botar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Seria um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, botar-lhe de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, botar-lhe de beber
9 espinhos. É. Quem canta é o Preto no Branco. Quem quiser pega no YouTube. Nossa, O cara canta muito, toca muito violão. Esse de nada aqui é muito difícil, eu nem consegui tirar ele igual, porque eu preciso de muito tempo, porque ele tem uma digitação, né, Marquinhos? Difícil demais. É muito própria do cara. Maravilhoso. Quem cria sabe tocar mais fácil. Mas assim, é muito emocionante.